E o reflexo disso, né? Se o Fed aí, de fato, adotar essa postura mais conservadora, adiar esses cortes de juros, como que você vê o reflexo disso aqui para o Banco Central do Brasil, nosso Copom? Se eles adiarem, eu entendo que os bancos emergentes do mundo, bancos centrais emergentes, eles têm mais pressão por conta de diferencial de juros e por conta das expectativas, porque se eles adiarem, eles já vão estar sinalizando que eles enxergam uma inflação maior para os próximos anos. Eles provavelmente, no material trimestral de junho, eles vão ter que subir essa expectativa de inflação para 2026, 2027, 2028. E com isso, a probabilidade de cortar juros para patamares mais perto de 3, que nem alguns do mercado financeiro imaginavam que era algo razoável para longo prazo do Banco Central americano, se torna cada vez menor. Ainda é um diferencial muito grande para a taxa de juros brasileira, mas o ambiente ele fica mais difícil de você falar, olha, a gente está cortando juros e não caminhe para cima do câmbio porque a gente tem espaço. Eu até entendo que vai ter, mas no curto prazo, pelo menos, as taxas, quando a gente pensar em curva de juros, ela não vai dar essa tranquilidade assim, para empresário pensar em dívida a longo prazo e para o próprio Banco Central trabalhar. E aí, nesse sentido, como que você vê a questão do fluxo estrangeiro aqui para o Brasil também, né? É claro que quando a gente tem uma perspectiva, sim, são cenários. Se você tem uma economia americana indo muito mal, a gente tende a ter um dólar mais forte por conta de medo que outros países caminhem junto para uma recessão e necessariamente você busca ativos de maior segurança, que seriam a moeda americana, a moeda suíça, a moeda japonesa, alguns safe havens, que é o termo do mercado, para você evitar ser penalizado em todos. Caso seja só uma recessão, mas que se encontre uma luz no fim do túnel de imediato, é um cenário melhor até para o Brasil, porque você tem uma economia muito forte, mas der uma desacelerada a ponto de ter algum outro trimestre de recessão, enquanto o dólar ele perde força contra a maior parte das moedas, e a gente vê o Brasil até possivelmente ocupando uma outra lacuna que vai se aparecer no mercado, no comércio global como um todo. O Brasil pode entrar em vendas de agro para a China, o Brasil pode entrar em vendas de peças industriais para um outro mercado. Isso pode acontecer. E aproveitando esse gancho, olhando para a nossa Bolsa brasileira nesse contexto. A Bolsa brasileira, ela ainda se mostra com um ano muito difícil pela frente, por conta principalmente do interesse nela. Apesar de tudo, você falar, tem empresa que vai crescer, que vai se beneficiar com isso, você tem uma Embraer que está com anos adiante muito positivos, com aumento, ontem foi a Espanha falando em mais gastos militares, a Europa como um todo tem subido, você tem a Gerdau falando, bom, pode ser que a gente tenha um benefício de já ter a unidade lá nos Estados Unidos, mas o comprador mesmo da Bolsa, ele continua bem desinteressado. Eu entendo que até é um recado importante, né, para quem é investidor. A questão das tarifas ela aconteceu no dia 2 de abril. Muitas casas mandaram seus relatórios, falaram que recomendavam antes, no final de março. É importante ver se a sua casa está alinhada com você e verificar se ela te deu esse alerta, porque era realmente uma pedra muito cantada, de que a renda variável teve uma valorização expressiva aqui no Brasil durante esses 3 primeiros meses, mas que ela não condizia muito com o que a gente estava enxergando de ambiente para 2025. Por isso, será que não era melhor você receber um alerta de que a renda fixa ainda estava em bons momentos, a gente ainda deveria explorar grandes oportunidades por lá, e quem teve esse lucro no começo do ano deveria colocar no bolso e trocar de ativo? Me parece que sim, mas eu vejo que não foram todas as casas que mandaram. Por isso que é sempre importante você consultar a maior quantidade de fontes para ir alinhando o seu dinheiro com a realidade do Brasil.